Boa noite, Bia. Boa noite, Cauã. Boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite a você que está aí na sua casa. Que bom que você hoje está nos assistindo para falarmos mais sobre o nosso Senhor, mesmo que estejamos um pouco distante um do outro. Nós percebemos que no nosso mundo a gente vê muitos problemas e conflitos, certo? Só que nós devemos ter conhecimento que há alguém que está disposto a nos ajudar independentemente do que está acontecendo. Há alguém, uma única pessoa que é capaz de restaurar a paz no nosso mundo. Uma única pessoa que é capaz de nos satisfazer com a sua graça. Essa pessoa ela é única. Ela é o nosso Rei dos Reis. E com esse conhecimento, vamos cantar o hino Tu És o Meu Deus. Tu és o meu Deus.
A vida de um cristão neste mundo não é fácil para conseguir mantê-la, mas nós devemos ter em mente que neste mundo nós devemos exercer o papel de luz para este mundo, porque nós devemos brilhar por Cristo e deixar Ele brilhar em nós. E com esse intuito, vamos cantar o hino Brilhar por Ti. Senhor, eu quero
iniciamos uma nova semana. Eu não sei como foi a tua semana passada, mas eu tenho certeza que nessa semana você deve entregar sua vida para Cristo e deixar Ele fluir na tua vida, deixar Ele exercer o papel fundamental na tua vida, para que assim nós possamos ter o brilho de Jesus. E juntamente nesse momento eu convido a você a cantar o hino Entrega.
Valeu, obrigado, Bárbara. Obrigado aos meninos e meninas aí que têm colaborado conosco. Uma boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para falar a respeito da palavra de Deus. Que você se sinta bem, que você esteja bem com a tua família, com os teus queridos, que você esteja se cuidando neste momento e que tenha certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Nós estamos estudando durante estes domingos o livro do Apocalipse. Nós já passamos então pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós entendemos que o Apocalipse foi dado por intermédio de Deus a Jesus Cristo, que entregou ao seu anjo, que o entregou a João. Deus está no trono do universo, de onde Ele controla todas as coisas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, entronizado ao lado do Pai, está à direita do Pai, de onde nos defende, onde media as nossas causas. Nós vimos na semana passada, no último vídeo, Apocalipse 6, onde nós estudamos sobre os 7 selos, ok? Estudamos 7 selos, a abertura dos selos, e hoje nós vamos dar continuidade. Se você prestar atenção e se você depois ler com atenção aquilo que nós já estudamos até aqui, de Apocalipse 1 até agora, hoje nós vamos estudar o capítulo 7, você vai perceber que tem uma continuidade aqui. O Apocalipse, como eu disse na nossa primeira noite, o Apocalipse muitas vezes ele avança e em seguida ele recua para aprofundar mais ainda no tempo. E hoje nós vamos estudar um capítulo, o capítulo 7, que é considerado pelos teólogos um capítulo parentético. O que essa palavra complicada quer dizer? Parentético vem de parênteses, ou seja, o capítulo 7 de Apocalipse, ele está num parênteses entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo. Se você perceber, o capítulo 6 termina com a abertura do 6º selo e o 7º selo estará mais à frente. Então o capítulo 7 ele fica ali entre o 6º e o 7º selo. Se entendermos, como explicamos no último vídeo, que o 7º selo coincide com a volta do Senhor Jesus, então você já vai poder entender um pouco o que está acontecendo aqui nesse contexto. Leia comigo, abra sua Bíblia aí, no capítulo 7 de Apocalipse, e vamos tentar então, com a orientação do Espírito Santo de Deus, entender um pouco sobre esse importante capítulo deste livro sensacional que é o livro de Apocalipse. Aqui diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Poxa vida, talvez você esteja em contato com esse verso pela primeira vez e você fica se perguntando: olha aí, a terra é plana, está provado aí, porque os anjos estão nos 4 cantos da terra. Bom, a terra não é plana. Se você é aliado dessa perspectiva, eu sinto te informar, mas a Bíblia, ela afirma em outros textos que a terra é sim redonda. Você pode conferir isso em Isaías, no capítulo 40. Aqui os anjos estão nos 4 cantos. O que significa isso? Nós entendemos então que isso significa a totalidade dos anjos de Deus que estão aqui nos ajudando, controlando os ventos. O que são ventos? A Bíblia descreve ventos como sendo juízos de Deus. Então os anjos estão segurando esses ventos. Ventos está ligado com destruição. E os anjos estão nos 4 cantos. Como já dissemos, a terra não tem cantos, mas nós podemos traduzir isso daqui dizendo para você: norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais. Então os anjos estão
em todos os cantos da terra. É isso que o texto está querendo dizer aqui. E esses anjos estão segurando os ventos. Para quê? Para que o mundo não seja destruído antes do tempo. Seguindo, no verso 2. Eu vi outro anjo, ele estava vendo 4, agora ele vê outro. João vê outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Percebe aqui, meu querido? Aqui há uma mensagem de que o mundo está por um fio, de que os anjos que estão retendo os ventos da destruição, eles estão por um tempo segurando, e um anjo vem voando e clama com grande voz: calma, não soltem ainda os ventos, até nós selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que significa selarmos na fronte os servos do nosso Deus? Nós vamos entrar com detalhes nessa questão do selo de Deus quando estudarmos o capítulo 13. Mas, para saciar a tua curiosidade, eu quero te dizer, você pode ir pesquisando na sua Bíblia enquanto isso, que o selo de Deus tem a ver com obediência a Deus. O selo de Deus, você ser selado com o selo de Deus, significa que você está disposto a obedecer ao Senhor, a seguir aquilo que Ele pede na sua palavra. Em Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12, e também no verso 20, você vai ter ali uma ideia de que a guarda dos mandamentos está envolvida com a marcação, com este selo, conforme nós podemos também comprovar em Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12. Se você quiser ir anotando esses textos, vai ali, confere lá depois. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, depois você vai e confronta com Ezequiel 20, versículo 12, Ezequiel 20, versículo 20, e vá para Êxodo 20. E aí você vai ter uma ideia. Vá para Êxodo 20, do verso 8 ao 11, e você vai ter uma ideia de qual é o selo, a distinção que haverá. Nós entendemos aqui que haverá uma distinção nos últimos tempos, quando os anjos estiverem próximos de soltarem esses ventos da destruição, que significam nada mais, nada menos do que as 7 últimas pragas, que nós vamos ver com detalhes quando estudarmos o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Então esses anjos estão retendo os ventos, e Deus irá selar, irá marcar um povo que não passará, não sofrerá os danos das pragas, assim como no Egito Antigo, o povo de Israel não sofreram as pragas que caíram sobre os egípcios, principalmente ali a última praga, que era a morte do primogênito. O israelita colocou o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Era um sinal entre Deus e o seu povo. Agora, nos últimos dias, Deus também tem um sinal entre Ele e o seu povo remanescente. Nós vamos seguindo aqui agora no verso 4. Aqui diz assim: João continua tendo a visão, e ele diz: então ouvi o número dos que foram selados. Olha, tem até o número daqueles que foram selados, interessante, né? Que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois ele segue aqui no verso 5, ele segue dizendo então que são 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. São 144 mil, 12 vezes 12. Quem são esses 144 mil? E talvez você esteja perguntando: escuta, mas então somente 144 mil vão ser selados? Esse número aí ele é literal, é assim mesmo? Como que eu posso entender isso? Se você seguir adiante, você vai até Apocalipse 14, no verso 1,
ali também fala um pouco sobre esse número, os 144 mil. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 14, verso 1, ali diz assim, ó: olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E ali segue, vá para o verso 4. São estes quem? Os 144 mil. São os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Aí a coisa já começa a engrossar o caldo agora, né? Porque esses 144 mil agora aqui são descritos como sendo das 12 tribos de Israel, são descritos como sendo homens, e são descritos como sendo castos, ou seja, que não conhecem mulheres, são solteirões. Cauã está aqui, já está preocupado em ficar solteirão, né, Cauã? Até deu uma risada aqui, está com esse cabelo bonito aí, esse menino que estava cantando aqui. Entenda, aí vem as perguntas: quem são os 144 mil? Então, pera lá. Eles são homens? Tem que ser homem, só pode ser homem. Além de ser homem, ele tem que ser casto, não pode conhecer mulher. E outra, eles têm que ser do povo de Israel, eles têm que ser da tribo, tem que ser judeu. Como é que é esse negócio aí? São perguntas que parecem simples, mas elas requerem algum cuidado, porque nós temos algumas interpretações da Bíblia, e alguns irmãos de outras denominações interpretam esse texto dizendo que os 144 mil, sim, é um número certo. Somente 144 mil pessoas irão para o céu. Então agora aqui eu fico imaginando, né? Deus lá no seu trono, e de repente ele olha aqui para o anjo Gabriel e fala: ô Gabriel, escuta, quantas pessoas já estão seladas aí? Aí Gabriel olha e fala: Senhor, já são 143.998. E Deus falou: opa, então dá uma segurada aí que só falta 2. Chegou ali no 144, ó, para. Você já pensou a situação? De repente tivesse já 143.999 e estamos nós aqui, não fomos selados ainda, e agora? Vamos ter que fazer um sorteio aqui. Então assim, é uma interpretação muito simplória, irmãos. Então como que fica isso? Esse número não é literal, então? Não é literal. Já vamos dizer logo para você, não é o número literal. Se você adiantar um pouco aqui, para o verso 9 do capítulo 7, ele vai dizer assim: depois destas coisas eu vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então você percebe aqui que no verso 4, João, ele ouve o número, 144 mil, mas agora quando ele olha, ele não vê 144 mil, ele vê uma grande multidão. E aqui ele não vê somente judeus ou israelitas, ele vê pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, resumindo, para nós não tomarmos aqui muito tempo com essa questão, 144 mil não é um número literal. Quem são então? Como nós lemos lá em Apocalipse 14, eles são as primícias. O que são as primícias? São aqueles que são a primeira parte da colheita. Quando Jesus voltar, então, entendam, esse número, esses 144 mil, que também pode ser interpretado como essa grande multidão, então nós não podemos dizer quantas pessoas são, nós entendemos que será uma grande multidão, nós entendemos que são as pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus, que irão se juntar com os mortos que serão ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então entenda, querido amigo, não são israelitas somente, até porque quando você olha aqui a descrição das 12 tribos de Israel,
As 12 tribos de Israel não existem mais. Desde o século 8 a.C., o reino do norte, que eram as 10 tribos do norte, elas foram dispersas pelo mundo. E muitas dessas tribos foram extintas. Então não é possível que hoje fosse encontrado 12.000 representantes de cada tribo. Então não são israelitas, não é um número literal e, consequentemente, é óbvio, não pode ser somente homens. Se você interpreta o número 144.000 como literal, você vai ter que interpretar também que são homens, são israelitas, que são virgens e por aí vai. Então isso aqui é simbólico, é uma profecia, é simbolismo. Muito bem. Quando você percebe aqui quem são esses 144.000, parece que esses 144.000 são inseridos aqui no Apocalipse para responder uma pergunta que foi feita aqui no final do capítulo 6. Quando você volta para o capítulo 6, você vai ver ali que Deus está trazendo juízo sobre a terra. E aqui no verso 16, há um grupo aqui que clama. Aqui diz assim: disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então aqui nós vemos um grupo de perdidos, pessoas que estarão perdidas por ocasião da volta do Senhor Jesus. E olha o que eles perguntam, no verso 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui então os ímpios fazem uma pergunta: chegou o grande dia da ira, e agora quem é que pode ficar em pé? Quem é que pode ficar em pé? E aí vem a resposta, no verso 9 do capítulo 7: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então os 144.000, essa grande multidão, vem responder a pergunta dos ímpios: quem pode ficar em pé? Esses, quem? Aqueles que foram selados. Quem é? Aqueles que resolveram, decidiram obedecer a Deus, obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós entendemos então que esses 144.000 representam a igreja militante de Deus nessa terra. O que é a igreja militante? É a igreja dos últimos dias, a igreja que está combatendo os ardis e os enganos de Satanás. É todo aquele, meu amigo, que prega e vive a verdade. E eu quero te fazer uma pergunta agora: você tem pregado, e mais do que isso, você tem vivido a verdade da palavra de Deus na tua vida? Você tem feito desse livro aqui o teu guia? No que você tem baseado as suas ações? No que você tem colocado a tua confiança? O que é que você tem buscado nessa vida? Você tem buscado apenas e simplesmente ganhar o seu sustento, comprar, construir? O que você tem buscado nessa vida? Aqui no capítulo 7, quando essa grande multidão se reúne, o verso 10 em diante começa a nos dizer: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui continua, verso 13: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu quero te dizer uma coisa:
Você não irá para o céu por mérito próprio. Você não irá para o céu por ser bonzinho. Você não irá para o céu porque você dá esmolas. Você não irá para o céu porque você lê a Bíblia todo dia, você conhece ela de cor e salteado. Você não vai para o céu pelo nome da tua igreja. Você vai para o céu, você fará parte dessa grande multidão, pelo sangue do Cordeiro. Você irá para o céu e fará parte dessa grande multidão, se você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejar no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Lavar as vestiduras significa justificação. Justificação que não vem pelas minhas obras, ela vem pelo Cordeiro. E alvejar a vestidura no sangue do Cordeiro, branquear a sua vestidura, significa santificação, que não é você ser santo, mas é você procurar viver de acordo com a vontade de Deus. Entenda isso, querido. Aqui a palavra de Deus continua e diz: razão, porque eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem calor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Você tem vivido dias difíceis nesse mundo? Eu sei que tem. Você tem chorado. Você que já perdeu um ente querido e sabe do que eu estou falando. Você que tem sofrido com doenças. Você que chora de dor ao ver o seu filho doente. Você que clama a Deus dia e noite porque não tem comida na sua casa. Firme-se nessas palavras, nessa promessa do Senhor. Você nunca mais terá fome. Você nunca mais terá sede. Você nunca mais vai derramar uma lágrima. Confie no Cordeiro. Confie na justificação do Cordeiro. Lave as suas vestiduras e as alveje no sangue do Cordeiro. É por intermédio de Jesus Cristo que você vai ser salvo. E eu quero te fazer um convite do fundo do coração. Aceite a Jesus nesse momento aí onde você está. Se você ainda não fez um pacto com Deus, faça agora. Decida e diga aí no fundo do teu coração, com toda a força. Diga que você decide a partir de hoje estudar mais esse livro, conhecer a verdade de Deus para a tua vida e se entregar a Jesus, que pode te salvar. E que você tome a firme decisão de, pela graça de Cristo, estar em pé naquele dia e fazer parte dessa grande multidão. E não se preocupe com esse número, 144 mil ou 300 mil, não importa. O importante é você estar lá. O importante é você estar em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Que nessa noite você tome a melhor decisão da sua vida. É o que eu desejo. E nesse momento eu quero orar por você. Assim como você está, feche seus olhos. Curve a tua fronte e vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome por toda a eternidade, Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós, Pai, para merecermos tanto carinho, tanta bondade, tanto amor? Obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo sendo miseráveis pecadores como somos, o Senhor quer nos transformar. O sangue do Cordeiro nos justifica, o sangue do Cordeiro nos purifica, o sangue do Cordeiro nos salva. Ó Senhor, abra nossa mente e nosso coração, para que nós possamos aceitar o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. E que naquele dia, Senhor, o dia da volta do Senhor Jesus, nós possamos estar em pé junto a esta grande multidão, dando honra, glória e louvor ao teu nome e ao Cordeiro para todo sempre. Abençoa-nos, Pai. Dá-nos uma boa semana. Protege a cada um daqueles que oram comigo, assim como a sua família. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus.